Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Rafael. Eu sou aluno do mestrado ProF da turma 6 do Polo da UFES. Hoje eu vou estar apresentando um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física, que está aqui, ó. Esse mapa é o de tudo que nós conteúdo que nós aprendemos trabalhamos ao longo dessa disciplina. E na primeira semana, eu já vou começar aqui, nós trabalhamos o texto Rola a Bola e a Renovação Pedagógica, do professor Jaime Gonzalez, né? Fernando Jaime Gonzalez, ou só apenas Gonzalez. Esse texto ele trata sobre a diversidade de práticas na educação física escolar do Brasil. Esse estudo, né, do professor, ele categorizou essas atuações, essas formas de atuar pedagogicamente em três blocos de atuações docentes. A primeira são as práticas tradicionais ou esportivizadas. Esses professores que têm essas atuações, que eles estão em busca de resultados, né, com os conteúdos esportivos principalmente, de seleção dos melhores, as aulas são em formatos de treino. Esses professores eles têm esse tipo de atuação e o conteúdo deles está atrelado à forma que ele se apresenta os códigos das instituições esportivas, ou seja, é aquele velho e conhecido texto, o esporte na escola e não o esporte da escola. Então, ele vai apresentar essa forma de atuação e essa forma de atuação foi muito mais comum na década de 70 e 80, na época da ditadura militar. E agora, não podemos dizer claramente que essa forma de atuação ainda deixou de existir, né? Mas é menos comum por conta que a educação física já avançou esse cenário, já avançou. Então nós temos a segunda forma de atuação, que é o abandono pedagógico. É, e esse abandono pedagógico é caracterizado principalmente por uma não aula e tem como suas principais características a falta de intervenção pedagógica. A ação do professor ali ela se resulta em administrar materiais. Nada mais, ele entrega a bola e os alunos se viram. Não há um objetivo, um fazer pedagógico, não há uma intencionalidade de provocar uma reflexão, não há um conhecimento a ser trabalhado ali. É apenas podemos colocar uma recreação. Esse é o tipo de forma de atuação desse professor. E a terceira forma de atuação docente é o que a gente pode chamar de práticas inovadoras. É caracterizado por um empenho ao ensinar, que tem a reflexão durante as aulas, que é uma aula em conteúdo de educação física que vai além, é uma que trabalha as reflexões sobre a prática, sobre o fazer. E há de fato uma intencionalidade, uma perspectiva de formar um aluno crítico e emancipado. Então, esse tipo de atuação também está presente no contexto das escolas no Brasil. Então, e esse texto vai fazer a seguinte colocação: olha, é, os profissionais eles relatam têm as reclamações similares. Olha, falta material, falta estrutura, mas ele vai colocar assim, ele vai fazer alguma comparação. Um consegue ministrar a aula de educação física, consegue exercer a função de mediador entre o aluno e o conteúdo, fazer a transposição didática do conteúdo, um saber acadêmico para um saber que o aluno possa se apropriar dele a partir das manifestações corporais. E o outro, ele apenas deixa rolar uma bola, ou seja, ele deixa os alunos tomarem conta da aula e ele vai
fazer outras atividades a não ser ensinar, até se ausenta da aula, porque o aluno ali ele tá servido, aí ele é considerado uma aula entre aspas. E aí isso muito se deve a essa questão, essas distinções de atuações, e o texto foca muito nessa questão do abandono pedagógico e práticas inovadoras, muito a questão ligada à cultura escolar, da invisibilidade da disciplina. Por quê? Um pedagogo não tem um conhecimento claro, certo, do que a educação física ela deve ensinar. Então, isso vai ficar muito a cargo do professor mesmo, dele trabalhar, dele ser um profissional ético que vai ministrar realmente a disciplina da forma que ela deve ser. E também o caráter funcional do abandono pedagógico, que se deve muito à educação física ajudar no funcionamento da escola. Ou seja, o exemplo, um gestor escolar, ele acha um bom profissional, aquele, por exemplo, que cede as aulas dele para ficar com outras turmas, porque a escola está sem professor. Então, essa questão do caráter funcional, do abandono pedagógico, a aula de educação física serve para tapar, a quadra serve para tapar o buraco que está na escola ou a falta de um professor. Então ele vai abrir muito essa crítica a fim de que a gente possa refletir, enquanto escola. Então, esse foi o tema abordado, bastante interessante sobre os três tipos de atuação. E agora nós vamos para a segunda semana. Segunda semana foi um texto da Darido, que trata sobre a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Que é uma relação complexa, é, que tem uma perspectiva histórica, né, no modelo que ela vai entrar no modelo tradicional, que a educação física priorizou o saber fazer, reduzido majoritariamente ao quarteto fantástico, que é o futebol, vôlei, futsal, vôlei, handebol e basquetebol. E era um momento em que a educação física, esse modelo tradicional, era um desse recreativo, descompromissado com a educação, o ensinar, porque ele era excludente. Então, alguns alunos eles conseguiam, é, os mais habilidosos eles tomavam conta da aula, eles formavam seus times, eles estavam ali, jogavam, e quem não era tão habilidoso, ele ficava para ser por último ou nem jogava, de tão motivado talvez que estava. E isso de fato um, des, um ato descompromissado, porque não tem um ensinar, uma inclusão nesse modelo. E também, logo após, na década de 90 surgiu o movimento renovador, que faz crítica a esse modelo tradicional, que impulsionou a educação física a chegar à condição de disciplina curricular. Então, essa perspectiva atual propõe que a aula deve ser e deve abordar a compreensão das práticas corporais para além do saber fazer. Ela vai fazer a reflexão hoje, uma educação física, uma aula crítica, ela tem que se preocupar com fazer, com saber fazer, e também se preocupar sobre o fazer, sobre as reflexões sobre esse fazer. O aluno entenda para que ele está executando, ele está fazendo essa proposta dessa prática corporal, a fim de que ele possa sair de uma condição, é, do exercício da sua criticidade, da sua cidadania. A partir do momento que ele faz uma prática corporal consciente do que está fazendo, sabendo a perspectiva que ele quer, a intencionalidade do professor, alinhado, tudo isso vai caminhar para que essas reflexões, esse saber fazer e o saber sobre o fazer, ela consiga, desenvolver no aluno a capacidade crítica por meio das práticas corporais. E aí ela defende a indissociação, entre o saber fazer e o saber sobre o fazer. Porque não adianta nós também ficarmos apenas na questão da reflexão sobre o fazer e
diminuir a qualidade da importância do saber fazer, os dois são importantes, o saber sobre o fazer e o saber fazer. A garantia é que o aluno saiba do porquê está realizando determinada prática corporal. Então, assim, a partir da reflexão, o aluno vai saber por que ele está realizando determinada prática corporal. E o saber sobre o movimentar-se deve ser discutido, refletido, como eu pontuei anteriormente. Então, é um texto que assim que reflete muito sobre essa questão da importância do fazer e do também do saber sobre o fazer. Não, nenhum dos dois pode ser deixado de lado. E agora nós temos a terceira semana que tratou a educação física como componente curricular e os aspectos legais que buscou refletir as leis, como elas foram se constituindo até que a educação física se torna um componente curricular. Ela foi, e as questões da dispensa também, que ela veio discutindo ao longo desse processo de consolidação da legalização no sentido legal da educação física enquanto componente curricular. Então, esse texto vai dialogar sobre os impactos das leis na identidade e a legitimidade da educação física. E ele vai buscar refletir sobre a evolução das leis que institui a educação física no Brasil até o dia de hoje. Então, a LDB, né, ela vem promulgada em 1996, com redação genérica que não garantiu a presença em todas as etapas a educação física em todas as etapas, nem que os profissionais com formação especificamente ministrassem as aulas. Ou seja, não garantia que, por exemplo, do primeiro ao quarto ano, que o professor de educação física teria que ministrar aula de educação física. Então, aí a lei 939496, a LDB, ela determina que a educação física, como componente curricular da educação básica, que já foi um grande ganho para a área da educação física escolar. E aí, a alteração da LDB de 96 pela Lei 10.272 de 2001, ela inclui o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular. E depois, além disso, com a alteração agora da lei, pela lei 10.793/2003, começou-se a cultura de dispensa, por conta que ela garantia a dispensa das aulas a quem tem quem tem a prole, né, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior do que 30 anos de idade, que preste serviço e amparado pela Lei 10.044, né? Lá na Lei de 1969. Então, começou-se então um processo de dispensa nas aulas de educação física, a partir que alguns estudos vão mostrar, justamente pelo estudante estar amparado pela lei e ele usasse dessa lei muito pela questão de aulas fora do período, que algumas escolas do estudo também apresentou, né, que os alunos eles faziam a aula de ciências, matemáticas, disciplinas curriculares, e quando chegar na disciplina curricular da educação física e prática corporal era no contraturno, e havia essa dificuldade do aluno ir, e aí como ele tinha algum amparo legal, ele simplesmente ele deixava de frequentar a aula com um respaldo legal. E também ela aborda também, a partir disso, os critérios de controle frágil, inexistência de notas para dispensados e propagação da cultura entre os alunos. Ou seja, por meio disso, sabendo após o movimento renovador, a perspectiva da educação física vai muito além dessa concepção biologicista focada
formação motora, como o ser humano pudesse ser dividido. Então, essa questão faltou uma definição. O aluno ele está dispensado da aula ou da prática? Porque assim, existe é, da dispensa do aluno que ele não é impossibilidade de aula, mas também tem a questão dele ser dispensado da aula prática. Mas e a reflexão sobre a prática? Será que ele não está é, em condições de poder se apropriar desse conteúdo? E aí, quando ele, em algum momento, ele pudesse fazer a prática, ele já estaria com esse conteúdo em mente, já trabalhado dentro dele em relação ao pensar sobre esse fazer? Então, esses são os questionamentos. Será que essa lei é um avanço ou um retrocesso? Então, esse texto mostra claramente que começou-se a colocar critérios, interpretar a lei de forma fidedigna na visão da educação física, sem essa visão biologicista. Então essa questão da dispensa ela vai estar atrelado à prática e não à aula. Então esse texto corrobora também para que existem possibilidades de interpretar a lei à luz da educação física, totalmente amparada essa interpretação por meio da perspectiva da educação física crítica e emancipada. E o texto também propõe reflexões e possíveis soluções, como estratégia para diminuir e adotar a interpretação correta da lei. Ele coloca também a necessidade urgente de revisão dessa lei 10.793 e a correta interpretação da lei 1044 de 1969. Então, isso que foi discutido no texto, as questões relacionadas à base legal da educação física. E agora, na quarta semana, nós trabalhamos um texto da Darido e Gonzalez e Ginciene sobre o afastamento e a indisciplina da educação física escolar. Ele coloca o afastamento, né, a questão das justificativas que os alunos apresentam, dores, lesões, doenças, período menstrual, e o não envolvimento, caracterizado pelo não envolvimento ou ausência nas aulas. Esse afastamento ele, ele, ele se impõe à educação física na atuação docente do professor. Condição: educação física é frequentemente a disciplina favorita dos alunos, mas há afastamento, ou seja, o fato da disciplina ela ser muito querida pelos alunos, isso não quer dizer que ele não possa se afastar da aula, porque talvez ele também tenha a questão da preferida e da importância. Será que esse aluno ele que acha que é a disciplina favorita, ele acha que tem a mesma importância, sabendo que ela é importante, mas para ele, será que ele é importante? Então, esse é o questionamento também que nós podemos fazer por meio do texto apresentado pelos autores. E os motivos do afastamento são vários: aspectos legais e organização escolar, né? Aula no contraturno, dificuldade para o aluno retornar ou aluno trabalhador, brecha na legislação permite faltar sem problema algum, sem nenhum ônus para o aluno. Ele falta, ele coloca ele se ausenta, ele se afasta da aula e aí ele não tem um ônus por isso, nada que uma contrapartida em relação a essa questão dele se afastar. E também os afastamentos se devem, o autor coloca, como repetição de conteúdo, falta de diversificação, ou seja, o aluno ele está aprendendo o futsal lá no quinto ano, no segundo ano do ensino fundamental, ele está aprendendo futsal também, as mesmas coisas. Então, assim, é o futsal, é o basquete, e essa falta de diversificação faz com que o aluno ele se afaste da aula. E também a questão do insucesso
e exclusão nas aulas, que por muitas vezes os alunos menos habilidosos, eles ficam com vergonha de se expor, de mostrar que não sabe jogar bola, não mostrar, mas assim, de jogar e ter medo do julgamento dos outros. Então, para ele não se expor dessa maneira, ele prefere ficar na arquibancada, ele prefere ficar vendo ou às vezes não participando da aula. Situação de comuns de exclusão, como escolha de time pelos melhores, menos habilidosos, escolhidos por último. Equipe vencedora joga mais tempo. Então, assim, são N fatores na aula que faz com que esses alunos eles se afastem definitivamente da aula e não queiram participar. É a questão da diferença de gênero também, né, que o texto aborda, meninos mais ativos que meninas, práticas associadas ao universo masculino. Então, por conta dessa questão, o futebol que às vezes algumas estudantes ela tem a interpretação errada e equivocada, e principalmente até nas turmas onde eu trabalho, que as meninas elas não querem jogar futebol justamente que ela tem uma concepção estereotipada que o futebol ele do gênero masculino, associado ao gênero masculino, ela não quer fazer e pronto. Então é necessária uma desconstrução, né, sobre esse preconceito, mas esses são os motivos que levam os alunos a se afastarem das aulas. E também a indisciplina, né? Que na questão do trato da disciplina, alunos conversam fora de lugar, brigam, e aí o autor propõe algumas formas de a gente contornar essa situação, de a gente ter êxito, né, em relação a essa problemática aqui da indisciplina, que é criar um ambiente que Teaching Personal and Social Responsibility, que é a TPS, TPSR, né? Que é criar um ambiente para desenvolver hábitos de responsabilidade, intervenção por práticas corporais para desenvolver valores pessoais, sociais e transferi-los para a vida. Também tem as abordagens de modelos pedagógicos inclusivos, que é a questão da abordagem cooperativa e a Sport Education, que são abordagens que coloca os alunos para ajudar os outros a poderem estar ajudando e mutuamente no conhecimento, cooperando com o outro, dando a eles responsabilidades que eles são, fazendo entender que eles são protagonistas na construção do conhecimento juntamente com o professor. E vamos lá na semana 6, que é as inquietações no trato do esporte, né, do professor Barroso. Então, essas inquietações, tá, do esporte, para que ele vem fundamentando a pesquisa dele. Por que e para que ensinar o esporte? Aí ele responde que o esporte é um fenômeno sociocultural altamente difundido, considerado patrimônio da humanidade. Conteúdo. Vamos lá. Então, ele vem fazer uma análise da evolução dos desafios do esporte quanto conteúdo da educação física. É, que teve várias formas de abordar o esporte na escola. A abordagem do modelo esportivista, ele foi uma abordagem que se restringiu ao quarteto fantástico, a detecção de talentos, e também a principal crítica que o autor coloca é esporte como atividade com fim em si mesma. Não ensina o esporte, esse modelo esportivista, ele não ensina o esporte para além, usar o conteúdo do esporte para ensinar outras questões que perpassam e também permeiam o esporte. Então, assim, esse modelo esportivista ele foi amplamente trabalhado após o golpe de 1964, o esporte estimulado para resultado em competições, ou seja, naquele cenário da ditadura onde o esporte se tornou se tornou de forma espetacularizada para o povo se distrair em meio às questões que o país estava passando naquele momento.
né, da ditadura. Então, esse modelo esportivista, ele tem o professor, treinador, aluno, atleta, né, um modelo. Esporte era sinônimo de educação física escolar. E às vezes até hoje para os alunos, eles têm essa perspectiva do esporte, e a educação física tem que ser o esporte. E não é. A educação física é um universo muito amplo. E a abordagem renovadora também ele coloca que não propõe a substituir a prática pela reflexão, possibilita a reflexão sobre os diferentes contextos, origem, evolução, influências midiáticas, questionamento da hegemonia no esporte nas aulas de educação física, crítica a forma como o esporte era trabalhado, ir além do ensinar a fazer e também o sobre o fazer. Então, é essa proposta que o autor analisa, é isso que as inquietações, né, que o texto traz de importância para nós refletirmos sobre essa questão histórica da educação física. E agora a semana 6. Semana 6 nós trabalhamos dois textos, inclusive, que é Masculinidades, do Brito e da Santos, os autores, que ele vai tratar sobre os tipos de masculinidades. É, Masculinidade hegemônica, ligado basicamente ao patriarcado, subordinação, dominação entre os grupos de homens heterossexuais sobre homossexuais, ela vai colocar no texto. Também meninos resistentes à prática esportiva, escolas são excluídos das comunidades masculinidades dominantes, hegemônicas, ou seja, gera exclusão justamente porque os alunos eles querem mostrar as questões de masculinidade, a forma de expressar, a forma a usar da força física para poder mostrar é, masculinidade. Então, os processos de inclusão e exclusão no estudo de caso, né, do texto da turma masculina, esse texto vem tratar a exclusão pelo desempenho físico e motor, competitividade exacerbada, uso de termos pejorativos, perdedores, ruins de bola, intimidação contra os menos habilidosos, discriminação ou subordinação enfrentada por meninos que se afastam, é, papel da prática pedagógica de professor, então, é inclusão, igualdade de oportunidade, garantindo a participação real de todos, possibilita o convívio harmônico das múltiplas masculinidades. Ou seja, aquele aluno, se coloca, ele acha que ele se coloca como, enquanto a masculinidade dele ali na aula, como aquele aluno que grita com o outro, ele quer impor uma liderança por meio da agressividade, da intolerância às vezes com o outro. Então esses tipos de masculinidades, né, que é um tipo, que não é só a única, e eles entendem que essa forma de ser menino, né, porque o estudo vai tratar aqui sobre menino, e ser menino é isso, aguentar o tronco, né? No futebol é aguentar o carrinho. Se não aguenta o carrinho, ele é menosprezado por conta. Ah, você está parecendo uma mocinha, entre aspas, que é o que os alunos, em algumas vivências minhas, eles falam. Então o texto vai refletir sobre os tipos de masculinidades na educação física e a questão da proposta do professor poder possibilitar uma prática inclusiva na educação física que gere oportunidades iguais, que garanta a participação real, que ele possa interferir e fazer um trabalho pedagógico que vise minimizar essas atitudes dos alunos, esses tipos de apenas de querer estabelecer a masculinidade por meio da força física, por meio da agressão. Então é isso que o texto vai colocar. E também nós vamos falar agora da educação física escolar e a questão de gênero. E o texto vai colocar as definições no geral, né, sobre o tema,
é sexo. O que é o sexo? O sexo é definido como o termo para características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres, atrelado ao biológico. Gênero é a condição social nos quais nos identificamos masculinos e femininos. Orientação sexual, a forma como cada pessoa lida com seus desejos particulares. Então então o corpo é uma construção social, corpos masculinos e femininos. Existem diferenças biológicas? Existem, mas também existem diferenças significativas entre indivíduos do mesmo sexo. Ou seja, e aí ele vai construindo essa questão de gênero, porque ele vai fazer uma crítica sobre a separação de meninos e meninas na mesma aula. Ele vai fazer um estudo nesse sentido. Olha, existem meninos fortes, existem também meninos que são fracos, que às vezes são fracos no sentido de não ser tão de questão de estatura, questão de desenvolvimento muscular. Existem alunos mais fortes, outros menos. Então, assim, existem essas diferenças. Então, o critério biológico ele não pode ser utilizado para separar da prática meninos e meninas. Não pode de forma alguma, porque isso é construído socialmente, culturalmente pela sociedade. E as diferenças entre meninos e meninas são mais construídas socialmente do que biológicas. Ou seja, a menina ela é frequentemente incentivada a fazer práticas mais é, que fomentem a leveza, a sutilidade. São práticas que. E os meninos, pelo estudo acho que é Marvel, que ele coloca que os meninos eles são incentivados desde pequeno a fazer práticas de risco, por exemplo, a subir muro, a jogar futebol, a ter essas práticas mais de contato, né? Enquanto as meninas elas são incentivadas a procurar é, práticas corporais mais tranquilas. Então essa construção já vem lá historicamente, né? Então a gente não pode perpetuar essa questão de separação e diferenciação de meninos e meninas justamente somente pelo biológico, né? E colocar isso como fator determinante para a promoção de aulas só para meninos e só para meninas. Por isso é importante a coeducação para que os alunos eles consigam, meninos e meninas consigam efetivar o conhecimento das práticas corporais juntos, em conjuntos, é, levantando também e despertando essa sensibilidade com o outro, no trato com o outro ou com a outra, porque isso é que forma a sociedade. A sociedade é formada como um todo, a sociedade não é separada. Então, a prática esportiva ela vem muito nesse caminho, né, da coeducação, da participação é, entre meninos e meninas. Então, o texto coloca assim: aulas mistas versus separado por sexo. Composição mista é a prática consolidada na educação, no ensino público desde a LDB em 1996, de acordo com o texto. Não consensual entre os professores, em especial a partir do sexto ano. Argumento para separação, faltou biológico. Contra-argumento, né, que eu coloquei. Convívio misto deve ser incentivado, buscando respeito mútuo e solidariedade. O papel do professor, então, é tornar acessível os conhecimentos para que os alunos se sintam em casa no mundo, né? Então, assim, eles possam ter essa experiência de poder ter uma coeducação por meio de práticas significativas em conjuntas com meninos e meninas jogando juntos, fazendo as mesmas práticas e que não seja o fator biológico único e exclusivo para separar os estudantes. E vamos para o último tema abordado, que é a dialogicidade do Paulo Freire, né? Ele ele fala que a dialogicidade é a essência da educação. Ele aborda também as questões dos temas geradores,
né, que é um conjunto de temas de interação na época que constitui o universo temático, ou seja, ele vai colocar as situações limites, ele vai colocar que são situações limites? São questões desafiadoras para os homens, então ele vai propor no texto inédito viável, e aí a gente coloca, traz isso para a aula de educação física. Dialogicidade, então, é a relação horizontal entre professor e aluno, onde o professor não está acima, ele está ali de uma relação horizontal com o estudante, que ele leva as questões do estudante e trabalha ela como temas geradores para que esses temas geradores possam provocar uma reflexão no aluno. E essa perspectiva ela se contrasta muito com a concepção bancária que o Freire coloca na perspectiva de educação tradicional, onde o aluno era uma folha, né, de papel em branco e o professor ele meio que depositava o conhecimento nesse aluno. E Paulo Freire não, o aluno ele tem um conhecimento prévio dele e o professor precisa considerar isso, e a partir disso existem as situações limites que provam que precisam ser superadas, e aí só vão ser superados pelo inédito viável, aquilo que existe além das situações limites, ele para ultrapassar essa barreira das situações limites. E isso nos provoca a pensar, enquanto disciplina, a questão existe um problema de preconceito, existe um problema de racismo nas aulas, e aí essa é uma situação limite. E aí a gente precisa promover isso como um tema gerador, por meio das práticas corporais, a gente poder trabalhar esses temas sobre o racismo, por exemplo, no esporte, e poder ter essas perspectivas de tornar isso um tema relevante para a aula e ensinar isso por meio dos esportes. Então, esse texto fundamentou muito a questão e da educação física no trato, na perspectiva crítica. Então, essas são as problemáticas, né, que nós trabalhamos na disciplina. Achei todos os textos super relevantes. Um está conectado ao outro. Isso aqui forma o conjunto inteiro de conhecimentos necessários para refletir sobre a nossa área, para avançar, né, de forma profissional e conceitual também sobre a reflexão sobre as nossas práticas. Então é isso. Finalizei.